Mateus, capítulo 7, de 7 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, nos guia na compreensão, aceitação e prática da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, algumas lições preciosas que nós tiramos do estudo aqui do Sermão do Monte é que o Senhor Jesus, ele deixa claro que nós devemos ter uma postura que deixa longe de nós o temor, principalmente o temor das coisas que passam, principalmente o temor relacionado aos homens. Nós devemos ser pessoas que colocam a nossa confiança no Senhor. E nós vimos também que nesse processo de buscar fazer a vontade de Deus, nós vamos encontrar pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus. E portanto, com essas pessoas, nós precisamos agir de um modo adequado. E que modo adequado é esse na intervenção das pessoas que não estão agindo do modo como Deus quer? Nós devemos exortá-las em amor, nós devemos oferecer um julgamento a elas, mas o julgamento que Deus nos ensina a ter sobre a vida dessas pessoas começa num julgamento antecipado sobre mim mesmo. Saber se eu estou caminhando de acordo com a vontade do Senhor, se eu não estou fazendo um pré-julgamento, se eu não estou me preocupando somente com o que os outros fazem e esquecendo do que eu faço. Então, o peso com o que eu vou julgar o outro vai ser também o peso estabelecido para me julgar. Assim como eu quero que os outros me julguem, eu também devo julgar os outros. Depois de nos ensinar essas coisas que estão correlacionadas às outras passagens já também citadas nos evangelhos, nós vemos que Jesus começa essa perícope aqui no versículo 7, falando sobre pedir coisas, sobre buscar coisas e sobre bater numa porta. Que coisas são essas? Sobre o que Jesus está falando? Quando nós olhamos para a passagem, fica evidente que Jesus está falando sobre o nosso processo de relacionamento com o Senhor e das buscas das coisas que nós queremos para com o Senhor. Nós já vimos que nesse mesmo sermão o Senhor Jesus diz que nós devemos buscar primeiro que tipo de coisa? As coisas pertencentes à eternidade, né? Representada pelo reino de Deus, a sua justiça. E as coisas temporais que nos permitem viver para buscar as coisas eternas, como a vestimenta, como a alimentação, como aquilo que eu vou beber para me hidratar, todas essas coisas serão fornecidas pelo Senhor. Portanto, eu devo ter em mente que as coisas que eu devo pedir ao Senhor devem ser as coisas que me favorecem no cumprimento do chamado para buscar aquilo que é eterno, para que o seu reino venha. Isso também nós vimos quando o Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orarem. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim como é no céu a vontade de Deus é estabelecida, nós queremos também que a vontade do Senhor seja estabelecida aqui na terra. Portanto, no versículo 7 ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Muitas vezes nós temos uma falha que infelizmente é comum. A falha de nós não perseverarmos na oração, de nós não perseverarmos e sermos insistentes na oração, e principalmente no que tange a pedidos que verdadeiramente deveriam ser corriqueiros para nós. Muitas vezes nós insistimos em orações que não são orações sábias, insistimos em pedidos que não são os melhores pedidos para nós, mas Jesus está nos incentivando a continuamente estarmos pedindo ao Senhor. De que forma ele ilustra isso? Como alguém que está procurando uma coisa importante e que depois ela tem a alegria de encontrar.
alguém que está também pedindo uma coisa que necessita e está recebendo essa coisa que necessita. E a terceira coisa, alguém que está procurando abrigo, bate uma porta e é recebido, ele é aberto. Jesus nos incentiva a orar persistentemente, porque a tendência ou a promessa que Deus nos dá quanto às orações que são feitas insistentemente é que Ele nos atenderá. Mas existe um balizador para esse atendimento. Que balizador é esse? No versículo 8 e 9 ele diz assim: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bater, abre-se-lhe-á. Então Jesus está dizendo: você vai pedir, você vai receber, você vai procurar, você vai encontrar, você vai bater e vai ser aberto. Mas o que é dito no versículo 9? E qual dentre vós, homens, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu também dará aos que lhe pedirem. Jesus diz e chama todas aquelas pessoas que incluíam os seus próprios discípulos de homens o quê? Homens maus. Certo? E por que é importante essa informação? Jesus está dizendo: por que você não persiste em pedir a Deus em oração, sendo que você, sendo um homem mau, quando o seu filho pede, você dá? Mas perceba, o filho pede o quê? Pão e peixe. E qual é as coisas que o homem não faz, mesmo sendo mau, tendo seu coração corrompido? Ele não troca um pão por uma pedra, e ele não troca o peixe por uma serpente. O que Jesus está ensinando? Você deve continuamente pedir, buscar e bater na porta, intentando receber de Deus aquilo que você quer. Mas entenda que Deus vai lhe dar as coisas que são boas. Se os homens maus dão coisas boas para os seus filhos, mesmo sendo maus, imagine o nosso Deus. Como é que Ele não vai nos dar as coisas ruins? Ele vai nos dar coisas boas. Então nós podemos ter a certeza que Deus sempre nos responderá nas nossas orações. Ele pode dizer sim e Ele pode dizer não. Quando é que Deus vai dizer sim? E Ele promete que Ele sempre vai dizer sim. Quando é? Quando eu peço segundo a vontade de Deus. Quando a gente olha lá para o livro de Tiago, a carta que Tiago escreve, ele diz assim: olha, vocês não ganham, vocês não recebem. Por quê? Porque vocês não pedem. Primeira coisa que Tiago fala é porque vocês não pedem. A segunda coisa é que quando vocês pedem para esbanjar, pedem para satisfazer os próprios deleites. Então, Deus, gente, está dizendo: peça aquilo que é a minha vontade, que eu vou lhe conceder. Mas quanto que a gente tem gastado tempo persistindo em pedir aquilo que é a vontade de Deus? Quanto tempo a gente tem gastado nisso? Será que a gente não é muito mais persistente na oração que o Tiago está dizendo, que vai levar você a não receber? Não é? Muitas vezes a gente gasta tempo demais pedindo por coisas que não são para o benefício do reino. São coisas para o benefício da minha própria vontade, ao invés de ser para o benefício da vontade de Deus. Mas, gente, imagina só: se eu pedir as coisas que Deus quer que eu peça, o próprio Deus, se fazendo carne, diz: você vai receber. Isso aqui não é um incentivo grande demais para a gente pedir, não. O que vocês acham? Mas sendo bem sincero, sabe quem gera em nós, principalmente nós crentes conservadores? Dúvida, incerteza, falta de fé. Porque a gente vê pessoas buscando grandes milagres. O movimento pentecostal está cheio de oração aí, e mesmo pessoas estando lá, dentro de uma doutrina tão completamente equivocada, existe muita gente lá orando com fé, crendo que vai receber. Mas elas creem que vão receber muitas vezes pedindo por coisas que são secundárias. Deus está afirmando que se eu peço segundo a vontade dEle, Ele vai me dar. E por que eu não estou pedindo continuamente? Por quê?
Porque muitas vezes nós não temos interesse de ter na nossa vida aquilo que é a vontade de Deus. Esse é o grande problema. Quando é que normalmente a gente intensifica as nossas orações? Sejam sinceros. Quando a gente está passando por um problema, não é? Na maioria das vezes não é isso. Quando a gente está doente, quando as contas começam a se acumular, quando eu fico desempregado, quando acontece alguma catástrofe, seja climática, seja familiar, quando a gente está no meio de uma tribulação, da tempestade, do deserto. É nesse momento que a gente costuma pedir mais ao Senhor. Deus prometeu que não nos deixaria passar por provações? Ou foi o contrário? Foi o contrário, né? Deus disse que no mundo tereis aflições. E por que ao invés de eu focar nos momentos, não de aflição, mas sim nos momentos de fortalecimento do Senhor, onde eu pedirei aquilo que é de acordo com a vontade dele, ele vai me dar, eu faço essa substituição? Por que ao invés de pedir para o Senhor me conceder aquilo que ele quer que eu peça, eu só me preocupo com Deus quando as coisas estão indo mal, estão sendo difíceis? Por que eu não gasto tempo pedindo coisas que Deus realmente quer e já deixou manifesto isso na sua palavra? Hoje a gente vai fazer um exercício, porque o texto é simples de entender. Não é simples de entender? Deus quer que eu peça o quê? Coisas boas, não é? E as coisas que Deus quer que a gente peça sempre são boas. Então, se eu pedir um pão, que é uma coisa boa, Deus vai me dar. Lembrando, aqui ele está ilustrando o quê? Eu devo pedir as coisas que verdadeiramente são boas. E Deus não vai me dar uma coisa ruim no lugar. Tudo que eu peço que é de acordo com a vontade de Deus, Deus vai conceder. Vamos fazer uma listinha de oração, de coisas que Deus quer que a gente peça? Vocês vão fazer essa lista agora. Vamos lá. Eu vou dizer aqui no microfone para vocês relembrar quando assistir. Um exemplo de coisas que Deus quer que vocês peçam. Salvação dos familiares. Salvação dos familiares. Mas especificamente sobre a sua vida. Vamos destrinchar sobre isso. Sabedoria. Então eu devo continuamente orar com sabedoria? Sim. O que Deus diz sobre a sabedoria quando eu peço? Essa que ela está na mente. Quantos de nós estamos insistindo constantemente pedindo a Deus sabedoria? Continuamente. O tempo todo. Não é uma vez. Não é só para resolver o problema que surgiu. Porque normalmente é assim que a gente pede sabedoria. Vixe, aconteceu aquilo ali. Não sei o que fazer. Senhor, me dá sabedoria. Não é? E por que a gente não pede sabedoria todo dia? Vamos lá, uma segunda coisa que eu devo pedir, que Deus quer que eu peça: santidade. A palavra de Deus diz que se nós não tivermos santidade, se a gente não tiver a santidade, a gente não vai ver o Senhor, né? Eu devo todo dia pedir para que Deus me livre do pecado, que Deus me ajude a lutar contra o pecado, certo? Vamos lá, o que mais? Fé. Deus quer que eu tenha fé, que eu confie nele. Proteção não é uma coisa que Deus pede para eu pedir o tempo todo. Não. E eu vou dizer, Deus pode nos dar proteção? Nós devemos pedir por proteção? Mas quando a gente fala sobre transformação, eu tendo ou não tendo proteção, Deus continua sendo Deus, certo? Mas agora, quando eu entendo, por exemplo, por que a gente muitas vezes pede proteção? Porque é difícil querer louvar a Deus no momento que não tem proteção. Por que a gente pede tanto por saúde? Porque é difícil louvar a Deus quando não tem saúde. Percebe? Então a gente tem que focar mais no que vai transformar a gente, não as circunstâncias que a gente está inserido. Está entendendo? Então eu vou pedir diariamente coisas que transformem a mim. A gente já citou alguns exemplos: sabedoria, fé, santidade, o que mais? Paciência, né? Qual é o sinônimo de paciência? Misericórdia também, viu, Guilherme? Paciência, qual é o sinônimo? Não, longanimidade. Paciência é longo ânimo. Paciência é isso, é você ficar animado de modo longo, mesmo em meio às tribulações. Por isso que nós precisamos pedir paciência. E qual é a brincadeira que quase todo crente faz quando a gente fala assim que está pedindo paciência? Não peça não. Por que a maioria diz assim? Não peça. Porque a gente, para ser provado se somos pacientes ou não, como é que nós somos provados? A prova, tribulação, sofrimento e tudo mais. Mas Deus quer que eu seja paciente?
Então eu não devo pedir por paciência. Já parou para pensar? Se eu peço paciência e eu sei que Deus vai me provar com a tribulação, eu estou pedindo para vir tribulação. Isso é errado. A gente vai passar, né? Percebe como é difícil? Percebe como é difícil? Nós precisamos entender que o objetivo maior não é o conforto. O objetivo maior é se parecer com Cristo. Quando eu estiver no meio da tribulação, Pai, me fortalece. Pai, me ajuda a ser santo em meio a essa tribulação. Pai, que a minha vontade não seja feita, mas que a tua vontade seja feita. Certo? Mas nós precisamos pedir essa qualidade para o Senhor. Que é outra qualidade, que outro atributo Deus quer que a gente pratique aí, que a gente tenha na nossa vida? Perseverança. O que mais? Obediência. Domínio próprio. A gente usar lá, se a gente usar só Gálatas, né? Só o fruto do Espírito. Quantas coisas? Amor ao próximo, amor aos inimigos. Eu posso falar? Por favor. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. O que mais? Ajuda a gente a amar cada vez mais. Amor aos irmãos, certo? Todas essas coisas aí. Então, nós temos listas grandes o suficiente de coisas que a gente deve pedir. Mas a gente acaba desprezando essas coisas, né? E orando um pouco por elas. Sendo que Deus já disse: me peça que eu te dou. Mas as coisas que Deus não disse que ia dar, a gente vai lá e fica insistindo. E sabe o que é triste? Tem muita gente que acaba fazendo uma confusão, né? Mas o texto não diz que o homem mau, quando o filho pede uma coisa, ele não dá uma coisa ruim no lugar? Mas às vezes, a gente tanto insistindo numa coisa que não é sábia, Deus não nos acaba dando. Então como é que eu respondo isso? Simples. Um crente, quando ele insiste em pedir uma coisa que não é boa para ele, e Deus dá, o que Deus está fazendo com ele? Está ensinando. O crente só aprende pelo acerto? Não, o crente também ele faz o quê? Ele aprende pelo erro. Certo? No mínimo, uma lição você vai tirar quando você quebrar a cara por ter pedido uma coisa que não deveria: arrependimento. Senhor, eu desejei a minha própria vontade, hoje eu percebo que a minha vontade precisa estar alicerçada na tua vontade. E você não tirou uma grande lição? E essa grande lição te beneficiou ou não? Então foi para o teu bem? Foi uma coisa ruim que Deus mandou? Não. E como é que a Bíblia fala disso? Todas as coisas cooperam para o bem. Até quando Deus atende uma oração que eu não deveria estar fazendo. Porque essa quebra, né, de pensamento adequado, quando eu peço coisas que eu não deveria estar pedindo, até quando Deus vai lá e me concede, que eu quebro a cara, isso é benéfico, porque eu perceberei que não adianta eu querer buscar fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Senhor. Sempre a vontade do Senhor. E se eu faço de tudo para dar o melhor para o meu filho, Jesus está dizendo: o pai é o maior interessado em fazer o bem para você. Mas o que a gente já aprendeu aqui tantas vezes? Qual é o maior bem que Deus está interessado para nós? Nos fazer parecidos com Cristo. Esse é o maior bem. O maior bem que Deus está preocupado não é que você tenha a saúde a melhor do mundo, não é que você tenha a proteção maior do mundo, não é que você tenha a segurança, né, os bens, os mais valiosos do mundo. Deus quer que você se pareça com Cristo. Com Cristo. Porque se você se parecer com Cristo, ainda que você esteja em meio aos perigos, você glorificará a Deus. Não é verdade? Se você parecer com Cristo quando você estiver doente, glorificará a Deus. Se você se parecer com Cristo quando você não tiver nada, glorificará a Deus. Percebe? Eu não devo pedir pelas coisas que eu quero, porque a prioridade sempre será pedir as coisas que Deus quer, que me moldarão para viver adequadamente, independente de qual seja a circunstância. Quando eu estiver passando pela tribulação, eu vou clamar ao Senhor: Senhor, me dá paz, me dá consolo, me dá proteção, me dá saúde. Eu posso pedir por todas essas coisas, mas a minha prioridade na oração deve ser por aquilo que Deus disse que eu devo orar e que Ele vai me atender. E é o que? Pedir as coisas que convém. Não é sair pedindo qualquer coisa. E quando é que a gente começa a se policiar?
nos momentos que a gente está fazendo aqui, no culto de oração. Então, quando a gente vai fazer os nossos pedidos, a gente pode fazer pedidos pessoais, pode fazer pelo nosso emprego, pode fazer pela nossa saúde, mas a gente deve fazer: irmãos, eu preciso que vocês orem para que eu tenha mais sabedoria. Irmãos, eu não tenho conseguido amar como Deus diz para amar as Escrituras. Irmãos, eu não tenho sido santo como Deus espera que eu seja. Irmãos, eu tenho tido dificuldade de amar a palavra de Deus. Eu queria que vocês pedissem por cada uma dessas coisas. O nosso momento de oração como igreja deveria estar regado muito mais por esses pedidos do que por pedidos secundários. Mas isso é fácil, irmãos? Não. Tem que ser intencional. É difícil demais. Porque a nossa tendência natural é pensar primeiro na gente. A nossa tendência natural não é pensar no eterno. A nossa tendência natural não é pensar em Deus o tempo todo. A nossa tendência natural é: vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Eu quero a minha própria vontade sendo feita. E eu sei que se a vontade de Deus for feita na minha vida, muitas vezes representará passar por tribulações. Mas se eu estiver fortalecido no Espírito Santo de Deus, mesmo nas tribulações eu glorificarei ao nome de Cristo. Em todos os momentos. Por isso que Paulo vai dizer que quando a gente entrega as nossas ansiedades para o Senhor, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Então que nós possamos perseverar com isso. Mas parece que nesse texto tem um versículo solto aí. Parece que tem um versículo que ficou perdido, né? No versículo 12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os... O que tem a ver esse texto aí com o resto da passagem e com os textos anteriores? Irmãos, Jesus estava falando sobre o modo como nós devemos colocar nossa confiança no Senhor, o modo como nós devemos buscar as coisas eternas. Quando a gente fala sobre o julgamento para com as outras pessoas, nós devemos estabelecer um julgamento baseado adequadamente no que Deus quer, não baseado nas minhas próprias vontades, não esquecendo que eu também sou pecador. Assim como eu quero que as pessoas me julguem adequadamente, assim como eu quero que Deus conceda misericórdia para mim, me fornecendo coisas boas, eu devo também fazer isso para os outros. Então, o meu principal desejo deve ser que Deus beneficie os outros, porque eu também quero ser beneficiado. Olha o que o versículo 2 diz: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. A lei e o profeta, Jesus resumiu de que maneira? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo: quando você pede aquilo que é de acordo com a vontade de Deus, naturalmente você passará a pensar mais nos outros, você naturalmente passará a servir mais os outros, antes de pensar em si mesmo. Por que isso vai acontecer? Porque você está pensando primeiramente em amar mais a Deus do que a si. Deu para entender? Então, se eu quero fazer o que é adequado, eu vou pedir para Deus, para que Ele faça em mim a vontade dEle, que Ele me dê as coisas que Ele quer que eu peça, e assim, aquelas pessoas que estão em pecado receberão de mim misericórdia, graça, auxílio, amor. Por que isso vai ser recebido por essas pessoas? Por que eu vou fornecer essas coisas para essas pessoas? Porque foi justamente o que eu recebi do Senhor. Então, se eu quero que os homens façam isso comigo, eu não devo esperar eles fazerem. Eu devo tomar iniciativa, eu devo amá-las, eu devo ser misericordioso, eu devo ser compassivo, eu devo ser alguém que trata bem, independente da circunstância, porque eu aprendi isso com Cristo, pedindo que Ele me ensinasse a amar como Ele ama, ser paciente como Ele é paciente, ser misericordioso como Ele é misericordioso. Todas as coisas que eu peço para Deus, que são de acordo com a vontade de Deus, são feitas, são dadas para mim. Isso quer dizer que vai ser na primeira vez que eu orar, vai ser dado? Aqui fala de prazo? Não, fala que vai ser dado. Mas só que ele está dizendo, né? Você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater. Se você estiver do lado de fora
Só tem uma casa que você conhece que pode lhe abrigar. Se a pessoa está lá dentro do banheiro, tu não vai ficar batendo não até ela abrir, para saber que tu está do lado de fora? Se tu perdeu a chave da tua casa, tu não vai ficar procurando até tu achar a chave da casa não? E se eu estiver necessitando? Eu já tentei todas as coisas, eu preciso pedir. Eu não vou pedir até ter. Não é? Então é isso que Deus está dizendo. Seja perseverante. Você quer ter o que Deus quer te dar? E o que Deus quer te dar é realmente bom, que é fazer o parecido com Cristo? Então, peça, busque e bata. Porque o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que acontece com aquelas pessoas que estão batendo na porta? Vai ser aberto. Então, irmãos, que nós possamos orar da maneira adequada, pedindo a coisa adequada, para recebermos também as bênçãos adequadas de Deus, não as bênçãos secundárias, porque isso nós já temos tanto, né? As bênçãos de maior valor são aquelas bênçãos que modificam quem nós somos, aquelas bênçãos que nos aproximam de Deus. Deus é gracioso. Deus é tão gracioso que Ele não traz só bênção para os seus filhos. Deus vai chover sobre bons e maus. Mas tem algumas coisas que Deus dá somente para os seus filhos. E o que é que Deus dá somente para os seus filhos? O poder para que eles sejam feitos filhos de Deus e se pareçam com Cristo. Deus pode dar para um ateu saúde, segurança. Deus pode dar para um ateu uma grande inteligência. Mas agora, o que um ateu que decidiu não amar a Cristo, que está resoluto em ficar distante dele, não vai pedir para ser feita a imagem de semelhança de Cristo? E aí a gente vai lá e, voltando para o que Jesus ensinou, a gente fica pedindo as mesmas coisas que os gentios pedem. Percebe como se liga agora o texto? Ele está dizendo: para de pedir os que os descrentes pedem. Deus já sabe que vocês tudinho precisa. Tanto o crente quanto o descrente precisa comer, tanto o crente quanto o descrente precisa de investimento. Todo mundo precisa disso. Você não precisa ficar insistindo demais nisso, não. Você precisa insistir em quê? Pedir as coisas que importam. A transformação para ser feito parecido com Cristo. Amém? Amém. Nos ajude, Senhor. Nos ajuda a pedirmos aquilo que verdadeiramente importa. É um exercício difícil, porque nós não temos esse costume. Nos perdoa por isso, Pai. Nós precisamos de Ti. Precisamos do Teu auxílio para desejar aquilo que o Senhor deseja. Por isso, Pai, nos dá a Tua mente, nos dá o Teu coração, nos mostra, Senhor, a Tua vontade e nos dá a perseverança necessária para continuamente pedirmos que a Tua vontade, revelada na Tua palavra, seja aplicada nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.